Olá, começa agora mais uma academia e hoje aqui no programa a gente vai falar sobre o direito ao entretenimento. A dissertação fala dessa garantia constitucional e da ascensão da classe média que passou a consumir mais cultura. O estudo é do advogado do Rio de Janeiro e mestre em Direito, Bruno Feigelson. O direito ao entretenimento na função social da cidade. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador, professor doutor Marcos Alcino de Azevedo Torres. E para participar do debate, convidamos o doutor em Direito pela Universidade Americana de Washington, doutor Eduardo Licurgo, e o especialista em Direito Autoral e Propriedade Intelectual, doutor José Walter Galvão. Obrigada, doutor Eduardo, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada, doutor José. Obrigado pelo convite. Bom, e agora nós vamos entender melhor esse tema. Confira agora um resumo da dissertação. Direito ao lazer. Sim, ele existe. É um direito social e previsto na Constituição Federal. O estudo aborda essa garantia constitucional e a ascensão da nova classe média, com maior poder de consumo, que depois de atingir todas as necessidades básicas, passa a se interessar pelo entretenimento. O autor ainda cita a cidade do Rio de Janeiro, que vai ser sede de importantes eventos mundiais. Bruno, obrigada pela presença aqui na academia. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer o convite, a presença dos professores. Essa oportunidade de falar na TV Justiça sempre é uma honra, principalmente de um tema tão pouco tratado. Então, eu acho que para qualquer pessoa que faça um trabalho acadêmico, ter essa oportunidade de expor isso numa televisão é bem bacana para poder difundir as ideias que foram por tantos meses aí estudadas. É verdade. E por falar nisso, Bruno, você disse que o tema não é muito estudado, né? O direito ao entretenimento. De onde que surgiu a vontade de aprofundar um pouco mais nesse assunto? Na verdade, eu me inscrevi para o programa de mestrado da UERJ, que é um programa extremamente gabaritado. Optei por fazer a dissertação com o professor Marcos Alcino, a quem eu gostaria de agradecer, não posso deixar de agradecer que me acompanhou todo esse período. E lá, diferente de algumas universidades, o tema não é fechado. Então, você entra primeiro, você ingressa no programa... Sem saber o tema que vai Sem estudar. saber o tema, e a partir de um ano você tem mais ou menos para pensar, que é bem saudável, porque você começa a ter contato com vários professores de várias matérias, e aí você aprofunda. Eu entrei com a ambição de escrever algo do que estava ocorrendo com a cidade do Rio de Janeiro, então a gente estava passando por grandes transformações, isso era sentido por todos nós, então Olimpíada, Copa do Mundo, ainda antes das manifestações, antes das comoções, mas a gente sentia que algo estava acontecendo. E, por outro lado, também o Brasil estava vivendo um momento de grandes transformações, essa ascensão da nova classe média, e eu comecei a tentar buscar algum tema e buscando também um pouco de originalidade, porque a gente tenta fazer algo que as pessoas ainda não criaram. Então, dentro disso, nasceu o direito do entretenimento. O artigo 6º da Constituição prevê que o direito ao lazer é um direito de todos, e foi sempre uma dúvida que eu tive. Como é que se satisfaz esse direito ao lazer? Então, foram os ingredientes básicos que guiaram a construção e as primeiras ideias desse trabalho. Hoje a gente pode dizer que a grande massa tem esse acesso? Não. Na verdade, o Brasil está passando por uma transformação, eu falo isso bastante no livro e discuto, porque o direito ao lazer, ele, dentro daquela teoria clássica lá de divisões, alguns falam de dimensões, outros falam de gerações, eu adoto a premissa do Norberto Bobbio, que fala em dimensões, porque eu entendo que elas são complementares. Então, o direito ao entretenimento, o direito ao lazer seria um direito de segunda dimensão, então um direito de prestação do Estado, mas ao tratar do tema e começar a estudar, o que eu observei é que, embora ele esteja colocado no artigo 6º e historicamente ele tenha vindo junto com os grandes debates sociais, na verdade, ele, em alguns aspectos, é um direito de primeira geração, porque o lazer é algo muito amplo. Então, dizer se a população está sendo atendida pelo lazer ou não depende muito do que as pessoas consideram como lazer. Então, o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: em certo aspecto, o lazer vai gerar uma conduta abstencionista por parte do Estado. Então, quando o Estado ele não proíbe determinada conduta, quando ele torna lícito, quando ele viabiliza, ele, de alguma forma, está gerando ao lazer. Em alguns outros aspectos, ele presta diretamente ou fomenta. Então, a gente tem as leis de incentivo à cultura, então tem uma série de mecanismos para incentivar que a cultura seja satisfeita. Bacana. E por não ser um tema muito explorado, você teve dificuldade em encontrar uma metodologia, uma bibliografia? Tive bastante dificuldade, me ancorei bastante no direito norte-americano, que é um direito que já tem uma construção do direito do entretenimento, mas sob um viés um pouco diferente, até pela questão cultural, histórica da construção desse direito. Eu acho que ele tem algumas distinções em relação ao que a gente pretendeu ajudar a contribuir do que seria o direito do entretenimento brasileiro.
eu tive, na verdade, utilizei diversas obras. Então, assuntos espaços, você tem muitas obras que falam de leis de incentivo à cultura, você tem várias obras que falam de propriedade intelectual, mas juntar isso tudo numa conceituação do que seria o direito do entretenimento, realmente eu desconheço. Então, eu acabei buscando esses elementos para construir uma linha mais geral, um trabalho que abarcasse todos esses aspectos do direito do entretenimento. Bacana. Bom, e por falar em bibliografia, o Bruno separou para a gente 3 obras que ajudaram bastante nesse estudo. Vamos conferir quais são. As Leis dos Espetáculos e Direitos Autorais, de Antônio Xavier, editora Livraria Almedina. O Futuro de uma Ilusão, o Mal-Estar na Civilização e Outros Trabalhos, de Sigmund Freud, editora Standard. Law and Business of the Entertainment Industries, obra conjunta de 7 autores, editora Pracer. Bruno, então fala um pouquinho desses livros, como é que eles te ajudaram? Tá, na verdade, quando eu busquei indicar esses 3 livros que foram objeto da construção da obra, eu tentei indicar mais ou menos o que foi a busca por esse material. O direito norte-americano foi para explicar um pouco como esse direito era entendido norte-americano, então explicar quais eram os subtemas dentro da obra. E o direito português, eu quis citar o caso dos direitos tauromáquicos, então os espetáculos tauromáquicos. O que seria? Que são as touradas, na verdade. Então, assim, sei que é um tema extremamente polêmico e o meu objeto... Dá o que falar. Exatamente, eu sei que tem muita gente que é contrária, eu não, pessoalmente nem expus a minha opinião. Na verdade, o que eu quis analisar que é um aspecto cultural, as pessoas vão a esse tipo de espetáculo e por uma questão ambiental ele vem sendo restrito. Então, foi uma forma de analisar um caso paradigmático de como o Estado pode regulamentar a questão do entretenimento, de algum tipo de espetáculo, e como tinha um afastamento muito grande cultural, a gente não costuma ir a esse tipo de evento, eu tive uma tranquilidade maior para analisar. Se a gente fosse analisar, por exemplo, regulação de um jogo de futebol ou de um espetáculo musical, provavelmente a gente teria difícil envolvimento. Ser imparcial, então, né? eu busquei algo extremamente afastado da nossa realidade. E a terceira obra do Freud, que um dos aspectos que eu busquei foi tentar buscar na psicologia, na sociologia, e tentar compreender o prazer, o lazer, para depois incorporar isso dentro do direito. E ainda tem isso também, né? A pessoa se satisfaz tendo esse direito ao lazer, esse tempo livre. Esse tempo livre. E, na verdade, se a gente for seguir uma linha aí freudiana, uma linha da psicologia, isso tem um aspecto muito, muito relevante para a vida de todos nós. Então, como o direito poderia deixar afastado algo que é tão irrelevante para a vida humana? Que bacana. Bruno, então, nesse tema tão interessante, eu te peço então que faça a apresentação do seu trabalho. Fica à vontade. Bacana, perfeito. Sempre uma dificuldade tentar resumir a obra e tantos meses de estudo em poucos minutos, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que a síntese ela é muito relevante. Bom, basicamente, os argumentos que ensejaram essa obra foi o que eu falei um pouco. Então, foi a tentativa de entender esse momento que o Brasil estava vivenciando, Copa do Mundo, Olimpíadas, ascensão da nova classe média e o conteúdo para o direito ao lazer, que é previsto não só na Constituição Federal, como em decretos internacionais. Então, algo bem explorado e bem, já, de certa forma, consolidado na legislação tanto nacional como internacional. Tentei, de alguma forma, compreender esse conteúdo do direito do entretenimento, então eu cito bastante o direito norte-americano. O direito norte-americano ele vai muito baseado no que eles chamam da indústria do direito do entretenimento. Então, o direito do entretenimento, de certa forma, acompanha essa indústria. Então, eles falam muito de cinema, teatro, mercado editorial. Eu tratei disso na dissertação, mas fui um pouco mais além. Então, tentei compreender como é que, por exemplo, aspectos ligados à alimentação, à sexualidade, como é que todos esses aspectos da vida humana têm uma relação com o lazer, a cultura, e como é que isso deve ser objeto do direito do entretenimento. Então, gastei uma parte muito grande da dissertação tentando conceituar esse direito ao lazer, distinguindo ele, por exemplo, do direito à busca da felicidade, que também é um tema que vem sido discutido recentemente, tanto em âmbito de reformas na Constituição, como tem sido fundamento nas decisões aqui do Supremo. E uma vez conceituado o que seria esse direito do entretenimento e compreendido que esse direito do entretenimento e o lazer é algo extremamente variado e que diferentes pessoas têm diferentes conceituações do que era o lazer, eu passei para compreender qual que seria o papel do Estado. E aí, nesse sentido, analisei as 3 formas básicas de que o Estado poderia viabilizar esse direito previsto no artigo 6º. A primeira forma seria a abstenção, então a forma menos custosa. Então, o Estado realmente se abster de proibir ou de criminalizar determinada conduta. Eu acho que não abordei casos práticos
profundamente, mas eu acho que isso está dentro da discussão das restrições ao tabagismo, está dentro da discussão de publicidade infantil, legalização ou não de drogas, prostituição. Não que eu venha defender um ou outro ponto, mas eu acho que o direito ao lazer está inserido dentro desses contextos, obviamente com outros direitos. Em alguns casos ele vai ser você vai ponderar entre um direito e outro e, eventualmente, o lazer vai, por final, restar realmente proibido. Mas o direito ao lazer não pode ser esquecido nesse tipo de debate. A segunda forma é o fomento, que é uma atuação positiva do Estado. Então, na verdade, ele não está se abstendo, ele está atuando, só que ele está fomentando. Também, de certa forma, é mais barato. O que a gente conhece, o que eu citei como o caso mais emblemático, seriam as leis de incentivo à cultura. Então, o Estado ele diminui a carga tributária, cria incentivos para que determinadas peças culturais sejam criadas, mas existem outros mecanismos. E o terceiro seria a prestação direta. E a prestação direta tanto pode ocorrer de uma forma mais ampla. Então, quando o Estado cria um estádio ou cria um ambiente público, e o ideal é que seja um ambiente que seja mais proveitoso possível para várias pessoas. E isso é uma atuação direta. Ou quando ele viabiliza, por exemplo, o Vale Cultura. Então, você tem mecanismos próprios também de viabilizar para pessoas ou para grupos específicos, que realmente são os grupos que têm uma dificuldade um pouco maior. Até porque a gente sabe que o lazer, partindo aí da pirâmide de Maslow, ele é satisfeito só quando as condições fisiológicas básicas são satisfeitas a pretérito. Então, de diferentes grupos, e como a sociedade brasileira é tão diferente, o direito ao lazer é abordado de forma distinta para cada um desses grupos. Ao final, eu fiz a análise em relação à cidade do Rio de Janeiro, que sem dúvida alguma hoje é a cidade que mais viabiliza lazer. Então, assim, se você comparar em nível internacional, a gente tem diversas cidades, Las Vegas, por exemplo, cada uma com uma característica, mas o Rio de Janeiro certamente está inserido como uma dessas capitais destinadas ao lazer. Obviamente, isso enseja muita discussão, porque isso gera um certo impacto para as populações que lá habitam, como, por exemplo, inflação em preços de imóveis e uma série de outras discussões, mas, de alguma forma, eu quis analisar o caso paradigmático do Rio de Janeiro e entender como é que ele se colocaria dentro dessa nova realidade e se ele estava ou não satisfazendo esse direito ao lazer. Basicamente, eram esses os principais pontos da dissertação. Muito legal o estudo, Bruno. E resultou em um livro também. Sim. Você traz exatamente o estudo? Você incorporou também algumas novas ideias aqui? Foi uma tentativa de adaptação. Obviamente, quando a gente traz um material acadêmico e transforma numa obra um pouco mais ampla, tem que fazer algum tipo de adaptação. Gostaria de agradecer a GZ, ao Guilherme, que apostou no projeto desde o início. A gente tem conseguido ter uma boa penetração, tem vendido bastante. É porque não tem, né, bibliografia. Não tem bibliografia, então, assim, tem oportunizado grandes diálogos. E gostaria até de agradecer a oportunidade também de estar divulgando a obra aqui. Certamente é essencial para a continuidade, para as próximas edições. Tá certo. Bruno, te peço um minutinho, a gente faz agora uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje a gente fala de um tema super interessante, o direito ao entretenimento. O estudo é do mestre em Direito, Bruno Feigelson. Bom, e agora chegou a hora da gente bater um papo, né, sobre o assunto. Eu gostaria de começar por você, doutor Eduardo. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno, relacionada à questão do financiamento público dessas, eu vou chamar de bens culturais, tá? E como é que você enxerga essa questão? A minha pergunta vem por quê? Porque há um debate nos Estados Unidos que já vem há muito tempo questionando se é válido esse financiamento público de bens culturais. Aí a gente pode expandir isso para atividades esportivas, grandes eventos e tudo mais. Foi o que a gente está tendo e o Rio experimenta nos últimos anos. Até que ponto que isso é efetivo, né? No seguinte sentido, se eu pego o dinheiro, parte dos recursos públicos, e invisto em grandes espetáculos já consolidados, ou em grandes obras, não seria talvez melhor redirecionar esses valores para você buscar novos artistas, novas criações, algo que fosse mais acessível ao público? E aí vem a reboque uma segunda parte dessa minha pergunta, que é até que ponto que, na medida em que eu financio essas obras e espetáculos, enfim, eventos esportivos, eu não limito o acesso à cultura ou ao lazer quando esses eventos se tornam privados.
na sua essência. Claro. Na verdade, com certeza um tema muito atual. Não toquei na resposta, mas tenho um entendimento e a partir das premissas que eu desenvolvi na obra. Eu acho que o direito à cultura, ele tem duas vertentes. Ele tem o direito à expressão daquele que produz a cultura e o direito daquele que a consome. Certamente, quando você cria um incentivo, um fomento estatal, você acaba criando algum tipo de seleção e muitas vezes o que ocorre é isso. Os temas mais populares acabam tendo um impacto maior do que aqueles temas com menor popularidade. Analisando pela perspectiva do direito ao lazer e não pelo direito à cultura daquele que a produz e que tem direito a expor isso, eu entendo que os temas populares eles devem ser bem vistos, porque, na verdade, as pessoas devem satisfazer o lazer e, se aquilo é o que satisfaz, aquilo deve ser feito. O que a gente observa no caso brasileiro, especificamente no âmbito, por exemplo, do cinema, a gente vê que hoje quase todas as produções nacionais são dependentes hoje do incentivo estatal de alguma forma, em outras áreas nem tanto. Eu, particularmente, na obra, de maneira geral, eu acho que o papel do Estado principal é a abstenção. Eu acho que na medida em que ele se abstém e viabiliza que as pessoas, por si só, consigam obter o lazer, é a melhor forma possível. Agora, em grupos fragilizados, em determinados segmentos em que há necessidade, eu entendo que o Estado deve atuar sempre dentro de um contexto de orçamento. Por exemplo, na Copa do Mundo teve uma discussão muito válida se aqueles investimentos deveriam ser feitos ou não, até que ponto aquilo se deveria ser destinado a outros aspectos do orçamento público. Então, assim, não acho que o direito ao entretenimento seja absoluto, mas eu acho que uma parte do orçamento público deve ser destinada a isso. Uma das formas de se viabilizar são audiências públicas. Eu acho que uma das coisas que eu defendo também na dissertação e na obra são mecanismos de tentar legitimar essa escolha pública. E eu acho que isso tem sido feito com maior frequência. É óbvio que quando você pega um orçamento da União é muito mais difícil você utilizar. Por isso que eu acho que a cidade é o grande espaço de satisfação do lazer, especialmente cidades médias ou de um porte menor. Porque o prefeito vai lá com orçamento e oportuniza que todos discutam, não, a gente quer uma praça, a gente quer um cinema. Então, assim, isso chega a um certo consenso do que a população está buscando, que tipo de lazer ela opta para a utilização desse recurso. Então, José, por gentileza. Bruno, na verdade, o seu tema é interessantíssimo. Eu acho que, inclusive, existe aí uma perspectiva muito legal que você traçou dentro da sua obra, que diz respeito à internet. E eu queria trazer um pouco dessa questão da internet, né? Porque, bem da verdade, acredito que a internet é uma das principais ferramentas hoje de acesso ao entretenimento, né? De acesso à cultura, né? E um outro enfoque que você colocou, né, na sua dissertação, que eu acho que é espetacular, é essa importação do Brasil de uma noção norte-americana de que o cidadão tem o direito da busca pela felicidade, à felicidade, né? Se a gente for na Filadélfia, inclusive, nós vamos encontrar alguns rascunhos da Constituição americana que traça, né, que o cidadão norte-americano tem o direito de buscar a felicidade. E o lazer, obviamente, né, é uma forma de se atingir esse objetivo. A internet, por sua vez, ela é uma ferramenta de acesso à cultura, né? Então, um paralelo simples, na busca da felicidade, o cidadão pode, obviamente, né, e vai se utilizar da internet para absorver tudo aquilo que ele quer, que ele gosta e absorver o máximo de cultura, né? Muito bem. E existem alguns que defendem a internet como um meio amplo e plenamente livre, ou seja, para que a internet foi criada? Justamente para trazer informações e trazer cultura, né? E você criar ferramentas para impedir esse acesso seria um retrocesso. Ou seja, você tem, por meio da internet, acesso a todo tipo de livro, todo tipo de música, filmes, espetáculos. Você tem o YouTube. Ou seja, talvez a principal ferramenta, né, de acesso à cultura é a internet. Muito bem. Por outro lado, nós temos na própria Constituição Federal, enquanto no artigo 6º nós temos o direito de acesso à cultura, e provavelmente vai ter o direito de busca pela felicidade, lá no artigo 6º, por outro lado, no artigo 5º, lá nos incisos 26, 27, nós vamos encontrar o direito do autor, que se contrapõe, de certa forma, a esse direito de acesso à cultura. E surge um debate, né? Já existe um antigo debate sobre o porquê de existir o direito autoral no âmbito da internet.
Duas perguntas boas, estimulantes, certamente. Agradeço pela pergunta e pelos comentários. Em relação à busca pela felicidade, a percepção é exatamente essa. Eu acho que teve, no início dessa discussão da emenda constitucional, teve um pouco de confusão. Algumas pessoas defenderam equivocadamente o direito à felicidade, não a busca pela felicidade, como o professor bem colocou. A busca pela felicidade, obviamente, o Estado tem que viabilizar e tem que oportunizar. Agora, imaginar que o Estado vai viabilizar felicidade, nem se ele desse Rivotril para todo mundo. Então, assim, eu acho que o Estado ele não tem como viabilizar a felicidade, mas sim oportunizar meios e, principalmente, não criar obstáculos. Então, eu vejo a questão da busca da felicidade, principalmente, na retirada de barreiras à satisfação de buscas pessoais. Então, na medida que o Estado ele cria restrições de todos os aspectos, que passam desde hábitos de consumo a questões da sexualidade ou religiosas, de alguma forma, ele está afastando a busca pela felicidade, porque ele está restringindo a pessoa de ter uma conduta que ela imagina correta. Obviamente, afastando os casos em que você gere prejuízo para outro, que isso não tem nenhum tipo de defesa. No âmbito da internet, a internet realmente revolucionou vários aspectos da vida humana e tem alterado bastante essa questão autoral. Quando foi criado o Napster, por exemplo, teve um combate muito intenso da indústria fonográfica em nível internacional, conseguiu se paralisar essa forma de obtenção de músicas pela internet, mas o que se viu a médio e longo prazo é que isso era inviável, porque a internet realmente é uma terra livre, então eu acho que você deve criar restrições, mas deve se compreender o fenômeno de maneira mais ampla. O que eu tenho visto, tanto no âmbito privado da advocacia, como nas discussões acadêmicas, e não só restrita ao direito, é que uma mutação está ocorrendo. Então eu acho que a própria publicidade está passando a ter um conteúdo mais amplo e ela está sendo a forma de alguma forma, rentabilizar esses autores, porque o grande problema, não pensando só pelo lado do autor, mas na medida em que você oportuniza que qualquer um obtenha aquele acesso àquela obra gratuitamente, você desestimula o autor, o artista a criar aquele produto e de alguma forma você veda o direito ao entretenimento futuro. Então eu acho que os mecanismos mais recentes têm sido no sentido de aproveitar essa vontade do público de consumir gratuitamente e criar formas de rentabilizar que não diretamente com a venda do produto. Então eu acho que a publicidade tem muito nesse sentido e por conta disso eu acho que até as restrições à publicidade devem ser analisadas com mais cautela, porque em última análise elas são hoje o grande mecanismo de rentabilização na internet. Então quando você vai criando muito obstáculo, você obstaculariza também o próprio conteúdo. Então o que eu imagino é que o direito vai se adaptar nesse sentido. Então eu acho que a lei de direitos autorais vai ter que ser reformada em algum momento por conta da internet, porque é uma questão natural. Então, ainda que o direito tenta, e o direito ele vem sempre a reboque das grandes mudanças, né? Então, eu acho que a gente ainda está numa fase de transição, mas o futuro vai ser nesse sentido, pelo menos é a minha opinião. Você acabou de falar, o Zé Galvão menciona a questão das obras autorais, e eu te coloco, volto com a ideia daquele financiamento. Não seria o caso de, eventualmente, para as obras em que o Estado financia, haver uma certa flexibilização maior desses direitos autorais para proporcionar um maior acesso à cultura por parte daqueles cidadãos menos abastados, vamos dizer assim. Eu não falo mais da classe média ou da classe alta, porque essas duas já estão consumindo cultura, mas das classes mais baixas. Por exemplo, hoje, você falou há pouco que a questão da indústria cinematográfica, do audiovisual brasileiro. Boa parte do financiamento vem da atividade pública, das leis de incentivo ao audiovisual, onde se capta recursos que de outra forma seriam públicos ou destinados para fins públicos. Não seria o caso de você tolerar uma flexibilidade maior nessas obras para que elas pudessem ser colocadas na internet ou divulgadas em canais de TV aberta para dar um acesso maior e aí talvez essa sensação de bem-estar da população vir com maior facilidade? Não, certamente, concordo plenamente. Acho que na medida que você tem um investimento público e de alguma forma você está financiando e se você já está gerando uma oportunidade de lucro ou de alguma forma de pagar os custos daquela produção, certamente isso é um mecanismo bem interessante. Eu acho que, é o que eu falo, eu acho que a gente ainda está engateando na compreensão e a obra veio justamente nesse sentido, para tentar entender as premissas básicas para partir para o caso concreto. Mas eu acho que faz todo sentido você destinar um percentual daquela produção de forma gratuita para a população ou na mesma forma que
mais simplificando, um livro que seja financiado público, que você tenha uma destinação de tiragens a ser distribuídas gratuitamente, porque certamente o que você não pode oportunizar é o melhor dos mundos, que a pessoa tenha uma produção com dinheiro público e ainda obtenha lucro e não satisfaça o direito ao lazer. Então, eu acho que esse termômetro e ainda tem muita coisa a ser balanceado, mas particularmente acho que o caminho seria esse, sim, concordo plenamente. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Bruno, agradeço imensamente sua presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade. Estou sempre à disposição para poder contribuir com um tema, na minha opinião, tão relevante para a vida das pessoas e do Estado. Verdade, obrigada. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigada, doutor José, Obrigado, pela presença. Mariana. Obrigado, Bruno, pela resposta também. Muito completa e muito interessante também a sua pontuação com relação à opção que hoje você está conferindo aos autores de receber uma remuneração por meio da publicidade, que é interessantíssimo esse aspecto. Tá certo. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa dessa semana, basta acessar o endereço que você vai ver aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.